pessoal, tudo bem? Aqui Daniel e no vídeo de hoje vai ser uma continuação e uma abordagem prática, mão na massa, diretamente. Em um outro vídeo do canal, a gente trata sobre o básico de Google Formulários, o avançado de Google Formulários e a importância da gente se preparar na hora de elaborar uma pesquisa para que a gente consiga, de fato, obter os dados. Ok. Uma vez que você se preocupou pra caramba na hora de elaborar essa pesquisa, estabeleceu lá as suas perguntas, realizou a sua pesquisa, a sua coleta de dados usando o Google Formulários, você vai precisar organizar esses dados para que você consiga gerar alguns gráficos, tabelas, olhar para esses dados e tentar tirar algumas conclusões, alguns indícios, algumas informações dali. E é exatamente nesse ponto que a gente vai conversar de forma muito prática, muito direta a partir de agora. Então vamos lá. O primeiro passo que a gente precisa entender é que o Google Formulários permite que a gente faça algumas formas de extração dos dados. Uma delas é a extração através da cópia e cola do próprio gráfico que ele exibe, e para isso você deve copiar do Google Formulários para o Google Documentos, ou o Google Planilhas, ou o Google Apresentações. E aí depois você pode baixar o arquivo em PDF, ou em doc, ou em formato Excel, XLS, ou em PPT, e também em formatos abertos, e manipular esse gráfico, esse dado, ok? No entanto, nós estamos falando aqui de não extrair o gráfico pronto, de tratar esse gráfico, de organizar esse gráfico, porque no nosso caso, o gráfico ficou muito grande, ficou muito extenso, e nós precisamos organizar esse dado de diferentes maneiras para que ele fique mais entendível para todo mundo e, principalmente, para que a gente possa explicá-lo de diferentes formas. E ao começar a tratar esses dados, a gente se depara com uma característica importante. Então, a gente está falando não de copiar o gráfico pronto do Google Formulários, não de imprimir todas as respostas ou o relatório de respostas, ok? Essas três possibilidades estão integradas ao Google Formulários, mas nós estamos falando de exportar ou salvar um arquivo que no Google Formulários vai chamar CSV. Esse arquivo CSV é um arquivo de dados com algumas marcações de divisão desses dados, e é um arquivo que vai ser aberto ou pelo Google Planilhas ou pelo Excel. No caso da nossa prática aqui, a gente vai abri-lo pelo Excel, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é simplesmente clicar em arquivo, abrir e puxar esse, modificar aqui, ó. Não são todos os arquivos do Excel, tá? A gente vai colocar como todos os arquivos. Vai encontrar aqui o nosso teste.csv, que é um arquivo de valores separados por vírgulas, ok? Vamos abrir esse arquivo e ele vai aparecer dessa forma aqui. Claro que eu estou utilizando aqui um formulário de teste, alguns dados para vocês verem, até porque tem sigilo na pesquisa que a gente está realizando e nas análises que a gente está realizando. O que acontece? Uma vez que eu peguei esses dados, obviamente que o primeiro dado, a primeira coluna, é a marcação de data e hora de preenchimento do formulário. Essa marcação já vem num padrão do Google Formulários. Ok, maravilha, está resolvido. O problema começa a acontecer quando a gente pega questões do estilo, essa questão que a gente colocou aqui, ó.
Essa questão é aquele modelo onde você coloca lá seleção e você possibilita que o usuário selecione, escolha, marque quantas alternativas ele quiser. E isso, inclusive, está descrito aqui no texto. Vou diminuir aqui a coluna para vocês conseguirem ver. Ó. Quais as tecnologias mais utilizadas por vocês no exercício da profissão podem marcar quantas alternativas forem adequadas? Ok? Perfeito. Uma vez que o usuário vai marcar quantas alternativas forem adequadas, eu vou ter variação na quantidade de marcações. Então, eu posso ter marcação em uma só alternativa, eu posso ter marcação em 2, 3, 4, na primeira, na terceira, na primeira, na quarta. E o que vai acontecer com esse dado? Vejam só, o que vai acontecer é que a minha próxima questão do formulário, ao invés de aparecer aqui na coluna C, ela vai aparecer ora na coluna C, ora na coluna D, ora na coluna E, ora na coluna F, ora na coluna G. Por quê? Porque depende da quantidade de opções que foi selecionada pelo usuário. E, portanto, veja um exemplo da linha 6. O que nós temos? O usuário selecionou apenas o WhatsApp, tem aqui uma célula vazia, uma vírgula que é o divisor de campo, depois uma outra célula vazia, e aí aqui entraria a resposta à próxima questão. Isso é um problema, porque numa grande massa de dados, com uma quantidade grande de perguntas e quantidade grande de pessoas respondendo, esses dados vão ficar bastante bagunçados e vai dificultar para caramba a análise. Então, agora vamos tratar esses dados para que a gente consiga resolver. Então, vamos lá. A primeira dica aqui desse vídeo é o seguinte: na hora de elaborar o teu questionário, evite ao máximo dar opções para o usuário, onde ele pode escolher 1, 2, 3, 4, 5, porque isso vai te dar trabalho depois da organização dos dados. Separe isso em questões diferentes ou coloque em modelo de tabela. Pense alguma outra alternativa. Perfeito? Ok. A alternativa não existe mais, uma vez que o questionário já foi aplicado, os dados já estão coletados e a gente precisa passar a parte de análise. O que a gente vai fazer, então? O primeiro passo é salvar aquele dado. Então, vou voltar lá no teste, ó. Salvar esse dado não como CSV, mas salvá-lo como TXT. Então, eu vou escolher aqui, ó, outros formatos. Vou escolher aqui a opção texto, MS-DOS, e vou salvar esse documento como texto. Porque isso vocês vão entender a partir de agora. Então, já tenho aqui salvo, porque eu deixei tudo preparado antes de gravar o vídeo. Ok, gerei esse texto. Quando eu gero esse texto, ele vai ter um arquivo desta forma que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Eu só copiei, printei a tela, né? Copiei o arquivo de texto e joguei para cá, para que eu não tenha que compartilhar uma outra tela aqui no meio do vídeo. Mas podem ver que é um aplicativo de leitura de texto e aqui eu tenho o meu texto. Por que tem espaços aqui no meio? Porque isso são tabulações. Aspas duplas significa separação de campo, os meus dados, e agora eu preciso importar esse arquivo de texto. Como que eu vou fazer isso? Arquivo abrir, vou selecionar meu arquivo de texto. Quando eu coloco selecionar meu arquivo, quando eu seleciono meu arquivo de texto, o que eu vou fazer? Escolher delimitado, porque eu quero delimitar as colunas, estabelecer o tamanho correto das colunas, e não é uma largura fixa, todos os campos com exatamente o mesmo tamanho. Vou avançar. A tabulação é um separador,
Mas lembra que eu disse que aspas duplas também é um separador? Então, olha só o que aconteceu com nossos dados. Eles agora estão separados por coluna, onde a tabulação indica nova coluna e o aspas dupla também. Poderia considerar a vírgula como nova coluna? Poderia. Poderia considerar o espaço como nova coluna? Poderia. Olha o que acontece. Eu tenho agora data separada numa coluna, horário, período, fuso horário, primeira resposta, segunda resposta, terceira resposta. Reparem que há uma divergência de uma linha para outra em função do usuário ter marcado mais opções ou menos opções na questão. Ok? No nosso caso aqui, claramente, espaço não é um delimitador. Avançar. Posso, inclusive, ignorar determinadas linhas. Concluir. Gerei aqui o nosso arquivo de texto. Perfeito. Quando a gente traz esse arquivo de texto, ele está separado com várias colunas em branco. E aí a gente vai começar a ter que tratar esse dado. Como é que a gente vai tratar esse dado? Primeiro, identificando as colunas em branco. Ok? Então, quando eu dou 2 cliques aqui na largura da coluna, o que ele vai fazer? Ajustar ao máximo de caracteres em qualquer um dos dados aqui. 2 cliques, ele ajustou para a largura, eu estou vendo toda a largura dos dados. Perfeito. O WhatsApp está na segunda coluna, eu tenho uma coluna em branco, e aí eu começo a ter que fazer trabalhos de arrastar os dados para um lado e para o outro. Então, vamos selecionar os dados com o Shift. Se for uma quantidade excessiva de dados, a gente vai usar o Ctrl. Por quê? O que a tecla Ctrl no Excel faz? Ctrl seta para frente vai pular para o próximo dado e vai ignorar todas as células em branco no intervalo. Pulou de WhatsApp para Data Show, pulou para WhatsApp, pulou para a data completa. Portanto, Shift, Ctrl, eu vou selecionar até o final da linha. Perfeito. Vou chegar em cima do WhatsApp, seleciono até o final, foi na última coluna do meu Excel, Ctrl X ou editar, recortar, arredo para o lado e colo para o lugar certo. Ok? Agora eu tenho alguns dados, essa minha coluna B com todos os dados colocados. Perfeito? Tem uma coluna em branco aqui, ó, e uma coluna de vírgula, que não me interessa. Então eu posso excluir. E aí agora eu tenho os outros dados para fazer a mesma coisa. Ó, selecionei os dados com Shift, Ctrl, seta para a direita, vou recortar e colar. Maravilha. Tenho agora mais uma coluna em branco. Posso excluir essas 2 colunas. Tenho os meus dados organizados. Perfeito? Agora eu tenho os dados organizados. Cada coluna minha tem dados. Eu devo deixar uma coluna em branco para garantir que é a mudança de uma pergunta para outra, para facilitar a organização desses dados. Então, vamos lá. Eu criei aqui uma planilha de explicação onde, como é que eu vou resolver esses problemas de ter célula vazia entre uma resposta a uma pergunta 2 e a resposta à pergunta 3. Uma vez que a hora que eu aperto Ctrl e seta para o lado, ele vai pular para o próximo dado, mas ele não vai rapidamente para o final desses dados. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai criar uma fórmula. E qual é esta fórmula? A gente vai... Vou apagar isso aqui e vou fazer de novo. Ó. É igual se o meu dado que trouxe lá do formulário for diferente de vazio, menor, maior,
aspas duplas, para dizer que não tem nada dentro, ponto e vírgula. Eu vou utilizar ponto e vírgula, aspas dupla, 1, 2, 3, 4 underlines, para ficar fácil de ver que a célula está vazia. Espera aí. Se for diferente de vazio, o que eu quero fazer? Manter o dado. Se for igual a vazio, eu quero marcar para que seja visual, que seja fácil manipular esse dado. Então, aí sim, eu vou utilizar os underlines. Enter, trouxe esse dado, copiei a fórmula, selecionei toda a área de dados do meu formulário. Então, se vai até a coluna J, eu seleciono. Se vai até a coluna ZA, eu seleciono. Se vai até a linha 50, 60, 80, eu seleciono. Colei. Olha o que aconteceu. Eu tenho agora diversas células me mostrando claramente o que está em branco e o que eu preciso manipular de dados. Como é que eu vou tratar esses dados agora, então? De forma muito mais fácil do que eu tinha mostrado para vocês. Porque não corre o risco de confundir uma célula com outra. Beleza. Faço a movimentação aqui, ó. E como é que eu faço? Clico no WhatsApp, Ctrl Shift, seta para a direita, ele já foi para o final do meu intervalo, porque não tem nenhum espaço em branco. Então, isso economiza pra caramba tempo. E a hora que eu não tiver mais dado nenhum, ó, Ctrl Shift, apaga. Ctrl Shift, apaga. Ctrl Shift, apaga. Estou fazendo isso em todas as células que eu sei que, por causa dos tracinhos, são células em branco. Maravilhoso. Agora, resolvi os dados em branco, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma nova planilha e nessa nova planilha eu tenho um problema aqui atrás, ó. Essa planilha que a gente estava usando com as fórmulas, eu não consigo manipular o dado, porque ela está com conteúdo de fórmula, está em referência. Então, o que eu vou fazer? Selecionar tudo, copiar, vir numa nova planilha, botão direito, colar especial, valores, porque eu não quero que venham as fórmulas, eu quero que venham valores, e agora eu tenho os dados lá do meu TXT organizados direitinho para eu poder trabalhar com eles. Perfeito? Então, sem os dados em branco. Qual é o problema que eu tenho aqui agora? Se eu der 2 cliques nessa coluna, o que ela vai fazer? Ela vai para a largura do maior texto que está colocado nesse conteúdo. Então, reparem, vou diminuir o zoom aqui. 2 cliques, olha a largura que ficou. Isso é muito ruim para manipular o texto, para poder olhar os dados. Afinal de contas, esses dados aqui fazem parte dessa resposta. Algumas pessoas diriam que uma opção é mesclar as células, mas não é. A melhor opção nesse caso aqui é você clicar com o botão direito na primeira coluna ou na coluna dessa questão, formatar células, alinhamento, não é número, tá? É alinhamento. E aí você vai escolher quebra automática de texto. Quebrar texto automaticamente. O que essa opção vai fazer? Vai fazer com que nesta primeira linha o texto seja quebrado e, portanto, ao utilizar dinamicamente a largura da coluna, vai ignorar aquela linha. Olha só, quando eu dou 2 cliques, ele agora vai, vou reduzir, dá 2 cliques. Ele agora está utilizando, ó, a largura do conteúdo que eu tenho aqui embaixo e a altura da linha que eu tenho aqui em cima. Reparem que agora fica muito mais fácil caminhar para a esquerda e para a direita, olhando os dados que a gente precisa lidar. Então, mais uma dica. Botão direito,
formatar a célula, quebrar texto automaticamente, para que você consiga ler facilmente dados grandes, por exemplo, enunciado de questões lá no seu Google Formulários. Perfeito. Qual é o próximo passo? Depois que a gente reduziu largura, depois que a gente limpou, nós temos outros problemas. Vamos voltar lá naquela planilha que a gente estava lidando, vou aumentar o tamanho de novo e vocês vão conseguir perceber que a gente tem vários problemas. Ó, minimizar a faixa de opções para a gente ter um campo maior de visão. Vou agora selecionar tudo e dar 2 cliques para a gente conseguir visualizar todos os dados. Perfeito? A gente está visualizando agora todos os dados. E qual é o problema que a gente tem ali? Terminando de ajustar. Tá, esse primeiro campo aqui, essa primeira coluna, a gente não vai lidar com ela. Então, qual é o principal problema que a gente tem aqui? Na hora de salvar o arquivo lá do Google Formulários, por algum motivo, houve um erro dos caracteres. Então, por exemplo, o Google Formulários está escrito sem acentuação. Tem um caractere estranho ali. E como é que a gente vai resolver isso? Primeira coisa que a gente vai fazer para resolver é localizar e substituir. Então, vamos selecionar o caractere, tá? Não selecionem a palavra. Porque se vocês selecionam a palavra, a hora que você substitui, é só aquela palavra. Como no meu formulário, no meu texto, pode ter um monte de vezes a palavra A acentuada com acento agudo, igual aquele caso ali, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse Y com trema, vou dar um Ctrl U e vou em substituir Y trema por acento A. O A com acento agudo. Vou substituir e reparem aqui do lado que todos os meus formulários agora foram substituídos. Perfeito? Existem outros casos, ó, X apóstrofo til, Ctrl C, Ctrl U, X apóstrofo til, X a til, O, fez a substituição. Fechei. Esse caso aqui é Ctrl U, vou substituir por C cedilha A, O, til. E eu vou fazendo isso para todos os problemas que tiverem acontecendo no meu texto. Qual é o risco associado a essa mudança? É você, por exemplo, escolher aqui o caractere ponto de interrogação e você substituir todas as vezes que o ponto de interrogação aparece. Então, o que a gente vai fazer? Nesse caso do ponto de interrogação, a gente vai escolher o você, Ctrl C, Ctrl U, cola ele aqui e vai corrigir. Perfeito? Porque eu não quero substituir o ponto de interrogação por E com acento circunflexo. Fiz a substituição, está lá, está resolvido todas as vezes que aparece a palavra você ou a palavra vocês. Maravilha? Então, para que vai servir essas substituições? Para você corrigir o texto, para você, por exemplo, trocar alternativas. Então, você colocou... vamos fazer um caso aqui, né? A pergunta era: como você avalia tal objeto? E as possibilidades de resposta eram excelente, muito bom, regular, bom, regular e péssimo. Esses dados aqui são terríveis para a gente gerar gráfico, para a gente apresentar. Se eu tenho 200 pessoas respondendo ou 30 pessoas respondendo, eu preciso converter esses dados aqui em números para facilitar a discussão.
Então, como é que eu vou fazer isso? Da mesma forma, ó. Vou fazer de um outro jeito aqui para vocês verem, ó. Selecionei, Ctrl U. Agora, eu vou pegar opções e eu quero que ele vá trocando, ó, excelente por nota 5. Localizar a próxima, substituir. Localizar a próxima. Localizar a próxima. Não tem, porque ele está procurando na seleção. Substituir o muito bom por nota 4. Posso ainda fazer formatação, tá? Formatação de fonte, colocar uma cor diferente. Ó, nota 4 vai ser cor azul. Localizar próxima, substituir. Não tem mais. Agora eu quero o bom. Qual é o problema disso? Se o muito bom tivesse escrito com letra maiúscula, eu precisava substituir primeiro a conjunção, o conjunto muito bom, para depois substituir o bom. Senão, a hora que eu fizesse a substituição do bom, ia virar muito 3. Perfeito? Conseguiram acompanhar, né? Então, vamos lá. Agora eu vou mudar a cor do bom. O bom vai ser esse verde aqui. Localizar, substituir. Posso substituir tudo também. Ok? Agora vamos para o próximo. Regular. Qual é a vantagem de selecionar uma área? É você não correr risco de substituir área indevida. Qual é a desvantagem? Se eu tenho várias perguntas, várias partes do texto com a necessidade de fazer essa substituição, ao definir a área, eu posso ter que repetir o processo em outra região do texto. E aí é você que vai ter que avaliar, caso a caso, se isso é interessante para você ou não. Fez a substituição. E agora, péssimo. 1. Vou formatar ela com vermelho. Ok. Substituir. Ok. Pronto. Agora eu tenho o original com as respostas escritas e eu tenho o dado tratado, convertido, com os números, que vai ficar mais fácil, por exemplo, somar, subtrair, achar média, achar variação, desvio, encontrar relações do tipo quem acha que é excelente de um lado acha o que do outro, ok? Então, isso aqui é só para vocês entenderem. Resumindo, nós temos a exportação lá do Google Formulários em um CSV. Esse CSV pode ser que você já consiga fazer as divisões por coluna. Caso você não consiga, abra o CSV no Excel e salve como TXT. Perfeito? Ao salvar como TXT, você vai ter exatamente o que eu tenho aqui, ó. Um arquivo desse tipo, com caracteres separadores dos dados. Depois é só vir em arquivo, abrir, modificar aqui embaixo para todos os arquivos, ou escolher o tipo específico aqui dentro. E aí você começa a fazer os tratamentos dos dados que você precisa, podendo transformar alternativas em valores para facilitar a sua análise, para facilitar a interpretação. Ok? Então, nesse vídeo a gente falou sobre, primeiro, você ter muito cuidado com a elaboração do seu formulário, é algo imprescindível. Veja os vídeos que a gente tem no canal tratando sobre Google Formulários e elaboração do Google Formulários para aplicação, para coleta de dados. Agora a gente está falando sobre manipulação dos dados para que a gente consiga analisar as informações e as opiniões que a gente conseguiu coletar por ali. Perfeito? Eu sou o Daniel, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu gastei bastante tempo
trabalhando em alguns dados em função desse detalhe que o Google não nos traz de forma tão adequada, que é quando a gente solicita ao usuário uma resposta e ele pode selecionar mais do que uma alternativa ou uma opção. Muito obrigado se você acompanhou até aqui, deixando o público o caminho que a gente seguiu, algumas alternativas que podem ser interessantes para vocês no tratamento dos dados e, obviamente, depois nas análises. Grande abraço a todos e muito obrigado pela companhia mais uma vez. A gente se vê nos próximos vídeos.